infelizmente eu não estou ouvindo vocês, então acho que falar sem ter alguém respondendo é um pouco esquisito, mas eu vou tentar fazer isso funcionar, tá? Eu fui convidado pela maratona, né, para estar aqui falando sobre a minha experiência como ilustrador mesmo. Aí montei uma apresentação aqui para poder passar por alguns tópicos importantes que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Não é nada muito elaborado, nada muito confuso, porque até então tem outras pessoas que estão começando a maratona e vendo isso como uma oportunidade de começar no mundo do quadrinho. Então a gente está tentando abranger todo mundo aqui, né? Então o jeito que eu vou falar, a linguagem que eu vou falar é uma linguagem mais simples. Se em algum momento eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, algum termo e tal, tudo mais, vocês podem me jogar no chat, a Mona está aqui do meu lado para poder me auxiliar e falar se vocês tiverem alguma dúvida sobre, tá? Deixa eu só começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu mais grande dela. Fecha só. Então, acho que começar a falar um pouco do meu trabalho é muito bom, né? Eu estou no mundo da ilustração já faz o que, uns 10, 15 anos mais ou menos. Eu parei de contar por algum tempo. Tive a oportunidade de conhecer a Mora no Sesc. A gente fez oficina de narrativas visuais com o Júlio Tigre lá. A gente conheceu outras pessoas muito bacanas, como o Thiago Egg, que também participou da maratona de quadrinhos, né, que eu falo para vocês. Eu acho que mostrar um pouco do meu material, já que eu não divulgo muito meu material online, até então, porque eu passei um tempo morando fora, então eu passei mais o meu tempo desenhando para mim mesmo, desenhando projetos pessoais, né, que eu quis ficar fora da rede social mesmo. Então, todo esse conteúdo que vocês estão vendo no slide foi eu que criei. Quando não for, vai ser algo que eu vou mencionar, tá? Esse, na verdade, era para ser um tipo eu, é a minha versão cartoon. E aí eu botei os pombos da maratona também para ajudar vocês aí que é um pet muito querido por vocês, né? O Clebinho, que é da Mora. Esse meu trabalho 3D, né? E eu acho que isso é importante quando você está, eu falando como ilustrador, né? A Mora é quadrinista, eu sou ilustrador. Eu fui contratado para fazer projetos de ilustração. Então, o meu trabalho é basicamente seguir demandas, né? Eu sigo o que está no roteiro. Depois eu vou até mostrar para vocês o roteiro que foi me passado, né? Mas basicamente o meu trabalho antigamente era concept, né? Concept, então fazer muito mais personagens. Então aqui vocês podem ver um carrinho, né? Que eu desenhava na época, que era uma corrida de carrinhos, industrial. Aí tem eu. Esse já é meu projeto que eu fiz, que eu fui pago para fazer, né? Chamado Campo Greenwood. E é muito bom porque eu revisitei esse projeto para poder fazer essa capa aqui, que tá na tela para vocês. Porque como eu não fazia parte da colorização do quadrinho, muito da arte que eu fazia não ressonava junto com a line art, né, que seria a linha final do quadrinho. Então eu fazia line art, as capas e artes promocionais, concept art. E o meu colega, o Alan Vinícius, ele fazia a parte da colorização. E tá tudo bem. A gente entende que tem momentos que nem vocês estão trabalhando em equipe agora. Eu entendo que não vai dar para todo mundo estar, 100% satisfeito, né? Mas é um trabalho que funciona, gente. Se vocês levarem tudo sozinho, é muito desgastante. Esse projeto que eu fiz, eu levei, 8 meses, né? Então, 8 meses é um prazo bem longo, assim, para um quadrinho, mas é porque o diretor do quadrinho, ele gostava de voltar
como ele era cineasta, cineasta que fala? A pessoa que mexe, que fez cinema. Então, tipo, ele tinha um direcionamento mais preciso, né? Então, ele queria algo mais pontual, ele queria, que nem nessa cena do primeiro quadro, ele queria que todos estivessem no quadro, que esse personagem aqui, que é a Luna, que tem esse capacetinho na cabeça, que ela estivesse chegando e tivesse o nome do episódio. Então, tudo isso, todo esse direcionamento, como ele idealizou, é o jeito que eu tentava transmitir a arte. Então, tipo assim, a gente pegava para trabalhar o dia inteiro, praticamente. A gente entrava numa call no Discord, e a gente ia revisando passo a passo, que nem a Maura ensinou para vocês, a escaleta, né? O que vai acontecer, nesse quadro vai acontecer o quê? E com base nisso que a gente fazia, o que ia acontecer no quadro, ele, como ele tinha essa visão de cinema, né, ele falava, eu quero que esse personagem tenha essa expressão, que eu quero que a mão esteja desse jeito. Então, era um direcionamento muito específico, tá? Eu quero que vocês entendam que, talvez para vocês que estão fazendo agora, para a maratona, que vai para a piscina, e vocês têm, acho que, um mês para poder terminar, né? Não fica pegando a detalhes, acho que o mais importa é a história que vocês vão contar, tá? Mais para frente, eu participei também de alguns quadros que eu fiz para a Red Elefante, que fica ali na Avenida Rio Branco, né? Trabalhei lá um tempo e aí o dono descobriu que eu era ilustrador e aí me ofereceu a oportunidade de fazer alguns quadros para lá. Então eu fiz do Júlio Vernes, né, que é essa coisa do polvo, que em formato de pizza atrás dele, e se você reparar todas as ilustrações que eu tinha feito com ele, eu botei esse elefantezinho que era para remeter ao restaurante, né, então tipo, além dos elementos da comida, tinha esse elemento do elefante, esse símbolo do elefante, que lembrava a Red Elephant. Essa foi a minha primeira capa, quando eu estava fazendo quadrinho, essa terceira ilustração. Mais para frente, eu acho até que dá para eu abrir aqui no Comic Pages e mostrar para vocês, aqui, ó, Tem que ocultar essa barra aqui embaixo, ocultar. Isso. Então aqui vocês podem ver aqui, ó, issue to cover, né, que seria a capa, né, e aí a gente tem aqui as referências de imagem que ele mandou. Como eu falei, ele era uma pessoa muito, muito específica, né, então ele tinha, essa capa que vocês estão vendo aqui, era a capa que ele tinha como ideia para levar para frente, e era também de terror, né, tinha essa coisa do terror. Aqui tem a descrição de como ele queria a capa, né? Mais para frente, o arquivo final, tá em TIFF. E foi assim que eu entreguei a capa, tá? Para vocês entenderem que no quadrinho você não faz tudo. A não ser que, tipo assim, eu quero trabalhar no quadrinho independentemente mesmo, sabe? Mas isso vai levar tempo. A Mora é uma máquina, né? Ela faz em 2, 1 mês, a minha amiga é uma máquina, mas as coisas, mas a gente, eu acho que fica até mais leve, se vocês quiserem levar isso futuramente com vocês, que seja uma experiência boa, né, de vocês criarem essa coisa de time mesmo, então, um fica responsável pela line, outro fica responsável pela capa, e aí alguém só pelos balões de fala, sabe? Na minha equipe era 4 pessoas, né? Tinha 4 pessoas trabalhando na equipe que eu tava. Então, tipo, por mais que... Como eu fazia thumbnail também, o meu trabalho era mais pesado. Né? Não é nem querendo me gabar, não, mas é porque é um trabalho mais pesado. Eu fazia thumbnail, após a aprovação da thumbnail, eu fazia line art,
E a cor, basicamente, depois que a line art está pronta, é só você botar uma camada abaixo e começar a pintar, né? É fazer a ambientação. Aqui tem esses projetos que eu comecei também. Inclusive esse aqui da lateral, que eu tenho até ele aqui, que eu trouxe, achei que tinha substituído, não substituí, perdão, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, peça de despedida. Esse daqui é o meu projeto atual, né, que eu estou terminando também, que é uma peça que é para... Como eu tinha muito personagem, eu não sabia o que fazer com eles, eu decidi montar uma ilustração final, botar todo mundo junto e encerrar, sabe? Tipo, empurrar para debaixo da gaveta mesmo e dar esse como trabalho feito. Então, porque às vezes você olha o seu trabalho, você volta e aí você fala, poxa, eu poderia ter terminado, né? Fica essa coisa de inacabado, né? A gente que é artista, a gente sempre quer fazer algo novo, quer criar algo novo. Esse foi um jogo de tabuleiro que eu fiz para uma instituição quilombola, daqui do estado do Espírito Santo também, e aí esse foi com parceria com a UFES. Então, tipo, as crianças quilombolas, elas fizeram um desenho do tabuleiro já à mão, né, botaram referências que eles gostavam, tipo a igreja, e aí o boteco, o campo de futebol, o rio, a plantação de café, e por aí vai, né, foi um projeto bem legal de fazer. E eu acho que eu posso começar dizendo que não existe, é o que eu vou falar para vocês, não existe uma padronização de como fazer quadrinhos, sabe? O que eu quero dizer é que a ilustração que vocês vão fazer, eu acho que tem que se adequar às habilidades que vocês dominam, né? Eu vi aí o Heleno também dando aula de perspectiva, né? Se você não domina perspectiva, gente, não faça. Faça flat, entendeu? Não fica quebrando a cabeça. Tipo, tem várias maneiras de ser uma imagem, várias maneiras de contar uma história. E eu acho que isso é que é importante na narrativa, né? Então, você pode... eu acho que esse slide é exatamente para falar disso, que você tem aqui uma linha tênue, né, que é a abstração e o realismo. E tem algo que acontece ali no meio, sabe? Tipo, aqui é a turma da Mônica do Maurício de Souza, que você vê que não tem uma anatomia 100% correta, que não tem aquela perspectiva exagerada, que é uma cor chapada, não tem aquele 3D todo. O Menino Maluquinho, do Ziraldo. O Mike Mignola, eu acho que é o que traz ele na metade, porque ele brinca muito com as formas, né? Mas você ainda vê um pouco de anatomia, né? Você vê essa luz e sombra do personagem muito forte. Aí vem o Frankenstein Alive Alive, que foi uma das referências para eu fazer meu projeto do Campo Greenwood. Para vocês verem, mesmo que o meu projeto era um cartoon, as referências que o meu diretor passava era de HQs com terror mesmo, um terror realista, né, com personagens reais, com anatomia real e tudo mais. Deixa eu passar para frente. E aí a gente vai falar sobre a capa, né, que é o assunto da noite. A capa de vocês vai ter alguns elementos que não vai precisar, né, que eu creio que seja a editora. Acho que não precisa botar a editora, vocês não têm editora. O importante é uma ilustração principal. Um título do quadrinho, que vai ser muito bom, muito importante vocês escolherem um nome bem legal, assim, que chame a atenção. E os nomes dos elaboradores de quadrinho, né, gente? E aí vocês não precisam dizer o que cada um fez. É desnecessário. O quadrinho é um conjunto, é uma equipe, né? Não tem por que você falar, desenhista, não. A não ser que você queira colocar na descrição de algum do verso do quadrinho, tipo esse aqui, sabe? Tipo, aí aqui você escreve
quem fez qual parte, mas aí é uma área livre, né? A contracapa, geralmente você vai dar uma sinopse do que é a história que você quer contar, uma ilustração principal, mas não é algo obrigatório, tá, gente? Mas seria legal que vocês fizerem porque acrescenta bastante, assim, para a HQ de vocês, né? Mostra que vocês tiveram cuidado, eu vou olhar a contracapa, e aí eu vou ver a história, mas aí tem elementos da história inseridos na contracapa. O código de barras e a logo vocês também vão precisar, né? Informações dos autores seria muito bacana, tipo, acho que até mesmo vocês falarem que vocês estão fazendo um projeto da maratona juntos, né, tipo, vocês falam, isso aqui foi uma colaboração em equipe que fizemos para um projeto, ajuda a vender, sabe, o trabalho de vocês, o pessoal simpatiza, tem gente que realmente incentiva, né, quando você conta a sua história, você move as pessoas a investirem em vocês mesmo, né? Só uma coisa que eu esqueci de te falar, Lucas. Um momento. Posso falar com o pessoal? Pode ser. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que sim, né? Gente, no verso da capa, que é a contracapa, nós teremos que obrigatoriamente... Estou me ouvindo, Santo Xixi. Deixa eu tirar o fone. A gente vai ter que obrigatoriamente colocar os logos dos apoiadores, que é a Maratona Orgânica, Funcultura, o Governo do Estado do Espírito Santo, Aldir Blanc, o Governo Federal. A gente vai fornecer para vocês essa tarja com os realizadores da maratona. E a Raíssa deu aqui uma ótima ideia de ter tipo, uma logomarca da maratona, assim, para botar ali onde é a editora. Eu acho que é uma ideia legal, a gente gostou. A gente vai ver se a Cata também fornece um padrão para vocês, tá bom? Mas é isso, né? Acho que é como a gente está falando de produzir quadrinhos independentes, né? De qualquer maneira, caso vocês queiram se sentirem incentivados a continuarem o projeto de vocês, escrevendo a história de vocês, vendo de maneira independente, acho que são elementos que vocês podem estar ignorando futuramente, né? Caso vocês ganhem alguma premiação, né? É sempre bom botar aí também, né? Na capa, né? Para mostrarem que vocês ganharam uma premiação no quadrinho de vocês. Eu trouxe alguns exemplos de composição. Eu acho que fica bacana para a gente. Esses exemplos que eu trouxe são bem autoexplicativos, né? Então, quando a gente fala de composição de capa, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras, né? E a gente tem aqui o frame, né? Que é essa coisa de você botar a ilustração dentro de uma forma, né? Como aqui do Batman, você vê que os personagens estão dentro da capa dele, né? É um jeito de você contar a história de você, entendeu? Então, tipo assim, dentro dessa gama do que é ser o herói do Batman, ele carrega essa responsabilidade, assim, sabe? De lidar com esses vilões, entendeu? A regra dos textos aqui cabe até uma simetria, eu acho que até eu devia ter trocado essa figura. Mas a regra do texto, o que eu posso falar para vocês, gente, ela funciona de diferentes tipos de maneira. É que nem sempre a composição que vocês vão usar vai ser uma coisa só, tá? Aqui na regra do texto, por mais que tenha essa coisa da simetria, se você vê na composição das cores, o rosto dela está muito mais destacado, né? Então, quando você corta essa... Até deixa eu fazer um exemplo aqui. Deixa eu abrir o Photoshop, e acho que dá para fazer um exemplo melhor. Essa regra do texto, que a gente tem aqui a capa, certo? Então, a regra do texto é o quê? Eu dividi aqui a capa, e aí eu tenho aqui, ó, 3 linhas horizontais, 3 linhas verticais,
E aí eu vou ter aqui, talvez, um elemento no meio, que vai se destacar, um elemento no meio que vai se destacar, ou um elemento que vai fazer pegar essa linha do horizonte toda, né? Então, tipo assim, eu teria aqui vários personagens contando uma história, né? Tipo, digamos que eu tenho 4 personagens. Aqui eu tenho 4 personagens, né? E aqui o corpo deles um pouco mais para baixo, e aqui no fundo do cenário, aqui no chão. Tá fazendo sentido? Depende do que pessoas estão fazendo. Que, como é rascunho, tá, gente? Eu peço vocês para dar uma imaginada aí também, tá? Ou essa coisa também do pilar central, ou você corta aqui e faz só essa parte aqui, então a ilustração vai estar toda mais aqui, e aqui vai ser uma parte mais em branco, ou vai ser um pedaço de uma estrada, com menos elementos. Então, o meu elemento principal, ele vai estar contando uma história aqui, entendeu? Umas maneiras de você fazer composição, tá, galera? Vocês têm que ver, eu acho que o que combina melhor para vocês, é sempre bom vocês pegarem referência. Eu sempre trabalhei com referência, principalmente de capa de posters de filme, né? Posters de filme, acho que contam uma história muito bacana. Não são todos. Mas é bacana de vocês darem uma olhada. Tipo, junta, tem um aplicativo muito bom que a gente chama o Purihef. Vou até dar uma separada dele aqui. Cadê? O Purihef é esse programa aqui. Então você abre ele e você consegue vir jogando imagens aqui dentro, né? Esse aqui foi alguém que veio aqui, né? E aí ele fica sempre em cima do Photoshop. Então, tipo assim, não tem essa coisa de você estar fechando, você está fechando e você não conseguir ver, aí você tem que ficar trocando o diabo o tempo todo. Isso para quem trabalha no computador, né? Então, aí você dá zoom, se eu não me engano, tem como você pegar cor também, né? Uns truques aí para quem quer agilizar o trabalho. E aí a gente vem aqui com contraste, né? O contraste do personagem que você tem todo um cenário mais escuro, com um tom roxo, e aí você contrasta com vermelho vívido, né? Então, por mais que tenha essa bagunça de personagens no fundo contando uma história, né? Tipo, tem esse personagem no meio que você lê ele claramente, sabe? É ele que vai contar a história pela visão dele, entendeu? A sequência de Fibonacci, eu acho que eu vou ter aqui mais para citar, mas é um assunto muito complexo, é difícil de entender. Tem designers até hoje que conhecem, mas não sabem design, então eu só passei para citar mesmo. A simetria, que é tudo que você tem de um lado que se repete do outro, né? E aí transmite essa ideia de ordem, organização, até de hierarquia, meio que poder também, né? Você vai ter que trocar seu microfone. Ah, tá ruim? Tá ruim. Só um momento, então, galera. E aí eu tiro esse aqui. Não fica com esse ouvido. Só um minuto, galera. Volta um minuto. Não tá indo. Vamos só ficar nisso. Não sei, acho que travou. Para de apresentar. Travou. Dá um refresh. Aí, perfeito. Mais opções. Configurações. Microfone. Acho que é isso. Não, né? Realtek.
Esse aqui. Alô? Tá funcionando melhor agora? Melhorou. Precisa voltar alguma coisa, gente? Não, Não? pode voltar a apresentação. Pode voltar? Então tá. Deixa eu dar aqui. A gente vê o triângulo equilátero, né? Eu acho que é algo que funciona muito bem para quando você vai apresentar trios, sabe? Acho que, tipo, eu acho que é uma ideia incrível de resolver, porque você tem essa formação do triângulo aqui. Eu acho que, inclusive, eu usei na minha capa, tá vendo? Ó? Você tem esse triângulo aqui dos 3 personagens, sabe? Tipo, um do ladinho do outro, sabe? E forma esse triângulo. E aí tem esses elementos que também apontam para essa personagem que é a principal mesmo, tá? Contando a história dela. A gente tem a diagonal, que geralmente vocês vão usar para. Pode ser um close-up, que é um rosto muito grande, né, na lateral da capa. Pode ser esse personagem em ação. E aí você vê como você equilibra a imagem. Tipo, eu boto uma informação aqui na metade da capa, mas a outra metade da capa tá branca, sabe? Eu acho que até é uma solução bem boa para quem tem um pouquinho de preguiça de desenhar, né? E o ponto de fuga, né? Que é essa coisa que direciona visão para o personagem, ou para o fundo da cena. É sempre uma visão que aí vai, né, de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga. Com 1 ponto de fuga a gente já faz milagres, tá, gente? Né? Isso aqui, tipo, a gente às vezes quer fazer, como é que fala? A perspectiva olho de peixe, mas 1 ponto de fuga é uma delícia, salva vidas. Vou falar um pouco de cores, né? Temperatura de cor. A gente tem esses 4 elementos aí para definir cor, né? Que é a temperatura de cor, o quão quente o quão quente ou frio uma cor parece quando comparado ao seu contexto, né? Intensificação da cor, que é a matiz, né? A identificação da cor, então, tipo, se é azul, se é preto, se é branco, se é amarelo. A saturação, que é quão vibrante essa cor é. Então, tipo, como é que pode? Acho que definir saturação, até mostrar no Photoshop seria uma ideia melhor. Aqui mesmo, a gente tem esse efeito de lab, que esse B aqui, essa letra B, ela significa o quão claro ou escuro é essa cor, né? Então, ele trabalha aqui com o preto, né, que é o black, né, que é o mais escuro, ao mais claro. E aqui a gente tem a saturação, que é o quanto menos dessa cor eu tenho e o quão vibrante ela pode ficar. E aqui seria a matiz, que é a identificação da cor, né? Que a gente roda aqui no disquinho, né? Então a gente vai aqui do laranja, amarelo, verde, azul, e por aí vai. Eu acho que falar sobre escolha de cor é muito pessoal, porque reflete essa coisa do gosto, né, do contexto cultural, histórico, efeito de iluminação, material. Então, às vezes, vocês querem fazer, tipo assim, eu quero fazer uma armadura, assim, de cegar os olhos, sabe? Tipo, a gente tem que entender que tem reflexos nessa armadura, né? Então, tipo assim, vai ter brancos nesse dourado que você colocar, nessa prata que você quer colocar. E se é um metal, ele vai ser, se é uma madeira, vai ser um objeto mais opaco, então, tipo, vai ter menos saturação. E, de novo, tudo depende do projeto que vocês estão direcionados, né?
Muito você se vê nas empresas de game hoje, né, um pessoal que trabalha com a saturação lá no 100%, sabe? Tipo, é madeira no 100% de saturação, é boneco no 100% de saturação, é tigrinho piscando na tela e por aí vai. É moedinha dourada. E o que eu posso falar de contexto cultural é o que isso representa, sabe? Tipo, eu acho até mesmo se vocês fizerem eu quero que meu personagem ele seja 100% Brasil. Então, tipo assim, culturalmente, a gente vai botar um verde, uma amarela ali nas roupas, né, um azul, uma touca azul, uma camisa amarela, uma calça verde. Gosto, acho que fica esse critério, tipo assim, eu não tenho uma preferência de cor, né? A minha cor favorita é o branco, que é a tela do Canva. Mas eu acho que nem a Úrsula Dourado, não sei se vocês conhecem, que é uma ilustradora muito boa também. Ela tem essa preferência pelo roxo, né? Então, muito do trabalho dela você vê esse roxo replicado várias e várias vezes. Significado. O vermelho, né, por exemplo, a gente lembra de agressividade, paixão, amor, violência. O verde da Disney é bem para a porção, que geralmente é vinculado aos vilões, né? O roxo também, que tem essa coisa do mistério. E eu acho que tem até uma capa ali mais pra frente, eu acho que eu vou voltar nesse assunto de novo. Na teoria das cores aqui, a gente divide o ciclo cromático em dois polos, né? Que seria aqui as cores quentes, né? Que a gente vem aqui de um verde um pouquinho mais saturado, até um vermelho mais saturado, e as cores frias, que é do rosa até esse verde mais azulado, sabe? Você tem as cores primárias, né? O amarelo, o azul e o vermelho. As cores secundárias, que seria a junção do amarelo com o vermelho, que dá laranja, o amarelo com o azul, que dá verde, o azul com o vermelho, que dá roxo. Lembrei do meme. Não dá roxo, não, dá marrom, né? E aí, então, é muito importante a gente entender como isso funciona para a gente trazer interesse para a imagem. Eu acho que demorou muito para mim para clicar na minha cabeça como usar o ciclo de cores, e eu não sei porquê, acho que é o desenvolvimento do córtex frontal, que vem um pouco tardio, mas então você tem essa coisa das cores complementares, né? Então são cores que são opostas no ciclo cromático, mas quando usadas juntas, elas criam uma boa composição, né? Aqui a gente tem exemplo do azul com laranja, né? Eu acho até que usar essa peça aqui é um bom exemplo, tá vendo? Aqui, ó, o fundo do personagem é um fundo laranja. Aí o meu dragão, ele se destaca por quê? Porque ele é uma cor azul. Então, tipo assim, são cores complementares que elas criam um destaque para a peça, né? Eu posso trabalhar com esse laranja no saturado, e esse azul, o laranja que seria, né, uma cor quente, ele passa a se tornar uma cor fria no meu desenho, e esse azul vem com uma cor mais vibrante, né? Até mesmo na saturação, né? E trazendo esse ponto de interesse, né? Mostrando que o meu personagem da frente ele se destaca do fundo, né? Então traz essa perspectiva atmosférica, né? Deixa eu voltar para a apresentação. As cores análogas, né, que são cores que estão ali próximas, e é isso que é interessante. Quando você vê esse meu desenho que eu fiz, esse acho que foi um bom exemplo para trazer mesmo, porque tem muito dessa coisa, tipo, eu não trabalhei muita variedade tonal em cada
cada núcleo de cor do personagem. Então, eu praticamente ignorei o ambiente que eles estão. E eu colori eles de forma individual. Quando eu falo individual, é que, tipo, claro, lógico que eu fiz um teste de cor, né? Fiz um thumbnail de cor. Com a minha line art solta, né? Então, foi abaixo da line art, que, se vocês olharem o meu trabalho, ele tem um pouco de linha, né? Ainda no personagem. Aqui também, no canto, tá vendo? É muito fácil de você ver onde é pincelada e onde eu deixei restos de linha, tá vendo? Então, quando eu trabalhei com cada personagem, eu vim descendo pouquíssimo nesse núcleo dele. Então, tipo assim, o meu dragão que era azul, deixa eu abrir uma camada aqui. O meu dragão que era azul, esse aqui que dá mais. Perdi meu lápis. Tá aqui. O meu dragão que era azul, poxa, dinâmica de forma, pincel duplo. O meu dragão que era azul, eu desci pouca coisa para poder fazer a sombra dele. Tipo, acho que é nítido, sabe? Tipo, é muito nítido. Inclusive essa parte aqui do ombro, dessa perna também, sabe? Tipo, é literalmente isso aqui que eu fiz. E aí eu desci um pouquinho aqui, aí eu queria um pouco mais preto, eu desci aqui no valor, entendeu? E fui desenhando dessa forma. E eu acho que é por isso que eu tenho um carinho muito especial por essa peça, porque, tipo, você vê essa coisa da cor complementar funcionando com os personagens entre si, mas cada personagem individual, ele carrega essa, essas cores análogas, né? Tem a tríade também. Gente, dentro dessa gama de cores, é muito diferente, assim, as possibilidades que vocês podem usar. Tipo, tem uma artista que eu amo, que é a Lauren de Austin, e ela usa praticamente todo o ciclo de cores, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho dela, que acho que é um exemplo bem bacana, que é esse daqui, ó. Esse aqui, você pode ver que ela vai do verde ao laranja, ao roxo, sabe? A mesma coisa nessa peça aqui também, sabe? Os personagens. Você vê que o ambiente não está muito influenciando na cor que eu vejo esse personagem. Esse personagem é azul e ponto, sabe? Aí aqui você já tem cores análogas, que são cores muito próximas, né? Então, é o roxo que desce para azul, e aí já vai brincando mais com a cor com a iluminação. Essa peça aqui é incrível, que é isso aqui, gente, é 100% aqui, é todo o ciclo de cores. Eu acho que não tem nenhuma cor que não tá, né, não tá nessa peça, sabe? Tipo, você tem verde, você tem vermelho, azul, o bege, o roxo, o amarelo, e tudo bem, tipo, dentro dessa matriz de cor deles mesmo. Voltando aqui, apresentação. Então, aí a gente tem artistas que eu gosto, né, que é o Crombill também. Ele é muito bom. É o que eu falei, é uma preferência minha. Acho que é isso que vem do gosto, né? Tipo, essa coisa de você deixar cores muito. Você ter essa coisa de ter muitas cores no projeto de vocês, né? Que tem o Sargent também, que é um artista incrível, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho que o melhor jeito de vocês estudarem cor, para quem não clicou ainda cor, é você pegar um mestre assim, de ilustração, sabe? E aí vai de Sargent, vai de. Qual o nome daquele outro?
o JC Liondeck, assim, mestres mesmo que eles faziam, sabe? Pegar uma peça de arte deles, assim, colocar do lado do seu Photoshop e tentar replicar a mesma atmosfera de cores, sabe? As mesmas cores. Você vê que essa peça aqui tem esse vermelho, que traz essa sedução para essa mulher, né? E aí o rosto dela branco, assim, né? Meio que trazendo uma certa pureza mesmo para ela, mas aí tá criando aqui um ambiente de desejo, porque tem esse vermelho, e aí o rosa já na roupa dela já traz uma coisa muito mais até delicada, né? Como essa mulher é delicada, mas o vermelho do fundo mostra que tem essa coisa da sedução, que contrasta também, de novo, com o rosto dela, que é branco, que traz essa sensação de que ela é mais inocente, enfim. A gente tem Divertidamente, né, acho que é exemplo do que cor significa, sabe? Tipo, dentro do design, a gente tem que entender que também que tem cores que elas praticamente contam uma história, né? Então, tipo, o vermelho aqui representando a raiva, o verde representando o azul, é, o azul até mesmo, tipo, se você usar no termo inglês, né, I'm blue, é tipo assim, eu tô triste, sabe? Tipo, eu tô azul, então é contexto cultural, sabe? Tipo, acho que até a globalização fez isso, né, se torna cada vez mais interesse dentro virou uma coisa só, galera. Virou uma coisa só. E aí o roxo, que é o medo, né? Por que o medo é roxo? Porque tem essa coisa do mistério, né? Você nunca sabe, assim, o roxo traz essa coisa do mistério, do mágico, do lúdico. E aí a gente tem peças que contrastam o verde, que lembra toxina, mas lembra a natureza. E aí esse azul que não lembra essa coisa, tipo, também tem uma coisa meio que parece fundo do mar, sabe? Criaturas subterrâneas ou coisa assim. Esse amarelo que traz uma sensação de um ambiente alegre, sabe? E aí a gente tem que tomar cuidado até mesmo nas tonalidades que a gente usa isso, né? Porque o amarelo demais também, ele já transmite uma ansiedade, né? Então então é saber trabalhar com esses valores que vocês estão usando, sempre usando referência, galera. Tipo, não tenha medo de passar, de tirar um dia no Pinterest para montar meu mood board. O mood board basicamente onde você vai pegar referências ali de cenário, props, que são itens, né? Estilo de produção, estilo como vocês querem fazer a arte de vocês. E eu acho que isso que é muito importante. Na época, eu cheguei a fazer parte do Iconic, que era um grupo de assinatura para artistas, né? Que tinha esses encontros semanais com profissionais da área. E aí vai de. Eu não peguei com o Mike Azevedo, mas eu tenho quase certeza que tinha o Mike lá também. Mas tinha Felipe Pagliuso, o Doug Lira, o Guilherme Freitas, o Will Chamorro, muita gente com uma bagagem assim, incrível. E esse grupo de assinatura, eu até me perdi, o que eu falei do grupo de assinatura? Você começou a falar do iPhone. Então, perdão, galera. Alguém lembra o que eu falei? Alguém que tá aí lembra o que eu falei? Então, é isso, tá. E aí, nesse grupo do Iconic, eu lembrei, tinha meio que uma folha 4 digital. Eu não tenho certeza se isso existe ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui pra gente ver se existe. Artistas
É, artistas, Mapa de influência. referência, um mapa de influência, que seriam os artistas que vão que vão inspirar o seu trabalho, né? Eu acho que é muito importante porque na maioria das vezes você se sente muito perdido, né? Não tem mais, gente. Perdão. Eu acho que eu devo ter um arquivo, depois eu libero ele no grupo do Maratona para você dar uma olhada, né? Mas eu também não prometo nada. Que é para vocês não ficarem perdidos, sabe? Acho que é muito fácil, você entra na rede social hoje, eu acho que é até por isso que eu dei uma distanciada, porque você vê pessoas fazendo trabalhos incríveis, e tão diferentes, sabe? Tão diferentes um do outro, e aí vocês querem fazer tudo. Vocês querem fazer tudo, sabe? Tipo, e às vezes focar no seu trabalho e tornar aquilo genuíno é o melhor caminho que você vai, sabe? Tipo, ver o artista que realmente te inspira, por que ele te inspira? Que nem o Kalil aqui. Eu acho que cor e composição é incrível. Isso aqui é incrível para mim. Tipo, eu amo. Então, tipo, ele vai ser um artista de referência para mim, para fazer uma perspectiva de câmera, e me inspirar nas cores que ele faz. Acho que renderização não tanto, porque o Kalil, ele trabalha muito com essa coisa acho que de usar aqui uns efeitos de camada, que ultimamente eu desprendi. Eu acho que o meu trabalho agora está muito mais sem efeitos de camada de Photoshop. Então, para vocês que não sabem nada, gente, vão com fé, tá? Porque é basicamente isso, vocês pegarem, colocar cor, ver se funciona, e dentro disso vocês criando volume dentro do personagem de vocês, tá? Como, eu vou até adiantar aqui que o exercício de vocês, da minha oficina, ele vai ser um exercício de realizar um rascunho, né, de capa e contracapa, né? E eu até gostaria acho que eu vou até acrescentar mais uma coisa. Posso acrescentar mais alguma coisa no exercício? Ela vai ficar liberada aí. Então, como vocês estão fazendo a oficina de vocês, essa oficina de capa e contracapa, acho que é muito importante essa revistinha aqui, né, que a Maura trouxe. A Maura trouxe um monte, ela mostrou para vocês ontem, então vocês já estão cansados de ver, né? Foi ontem, não, foi sábado. Foi sábado. E aí, dentro esse verso da capa, ele geralmente é um verso para o artista brincar, tá? Ou colocar informações, tá, gente? Eu acho que seria bacana vocês trazerem mais trabalhos de vocês, que nem aqui a gente tem sketches dos personagens, tá vendo? Tá aparecendo direitinho? Não sei se tá focando. Tira fundo. Peraí, deixa eu tirar o fundo, gente, para vocês verem melhor. E aqui. Aqui. Uhum. Só deletar, deletei. Então a gente tem essa parte aqui, ó, que ela mostra muito do sketch, né? Então, tipo, pô, o meu sketch ficou tão legal, e aí ninguém no padrinho vai ver, né, o sketch que eu fiz. Um lugar destinado para vocês fazerem. A mesma coisa no verso da contracapa, tá? Eles têm um cachorrinho aqui. É claro que vocês não vão pegar também, né, o model sheet que vocês fizeram, as 9 cabeças, e me colocar aquilo lá de qualquer jeito, né? Porque também quem vai ler a revista, ele vai entender que esse personagem aqui como vocês criaram o personagem, mas eles não estão te contratando, eles não são diretores de arte. Se vocês forem acrescentarem, que seja de uma maneira mais artística mesmo. Esse, por exemplo, não tem nada, tá vendo? É o que eu tô falando, não é uma obrigação vocês preencherem com algo. A da Sakura também, não tem nada. Eu acho que tem um aqui que tem
que é bem bacana, que tinha uma padronização, você lembra que a gente chegou a olhar juntos? Só um momento, gente. Acho que foi isso. Então, tá vendo? Ó, que aqui a gente tem um pouco do. A gente tem uma padronização do que acontece no fundo. Aí aqui no final da capa tem esse Deus aqui que aparece, tá vendo? Então, galera, e aí tem gente que faz, ai, eu quero fazer estrelinhas, corações e bolinhas. Faça, tá liberado, é uma área para vocês se divertirem mesmo, sabe? Para mostrar que o quadrinho de vocês foi feito com paixão. Eu acho até que é um cuidado muito gostoso você abrir e você ver a parte do verso que tem elementos a mais, sabe? Falando até de elementos a mais, eu vou fazendo demonstração logo mais, e a gente vai falar, tipo, que é muito importante vocês contarem um pouco da história na capa de vocês, né, gente? Ter o personagem principal de vocês aqui, né, tipo, sempre bem destacado. Eu acho que é bem bacana. Ou se não, não é o personagem principal, mas uma situação, sabe? Tipo, contar a história através da capa, sabe? É o que vai vender, a capa é o que vende e o quadrinho de vocês. A maioria das vezes a pessoa não vai nem abrir, não quer nem saber o que está dentro, mas se vocês fizeram uma capa chamativa, já é o momento de vocês apresentarem. E aí vem a sinopse da contracapa, que aí é onde que vocês vão mostrar, apresentar esse universo de uma forma mais literária mesmo. Essa parte desse slide aqui, como eu estava falando, como o exercício de vocês vai ser rascunho e o rascunho da capa contra capa, façam alguma coisa pro Versus. Eu acho que eu não vou deixar como obrigação, não, mas façam alguma coisa pro Versus. Eu acho que é bacana, traz esse material, joga no formulário que vai ser liberado, tá? Porque mostra um cuidado, mostra um carinho pelo projeto de vocês. O da Mora, como é o da Mora? Perdão, amiga. Eu gosto de pôr sobre mim. Então, a Amora, ela gosta de botar sobre ela, tá vendo? Então aqui ela bota até as redes sociais, né, do Jambo dela, e é um pouco da descrição. Pode trazer na contracapa? Pode. Vocês querem colocar na parte de dentro? Sem problema nenhum, gente. Tem aqueles que são meia folha, né, que eles vêm com essa parte dobrada para você marcar a capa. E eles vêm com a biografia do autor mesmo, né? E aqui a orelha, obrigado. E aqui ela vem com um agradecimento mesmo, sabe? Vocês podem fazer a mesma coisa, vai? Chega aqui no verso da contracapa e agradece quem comprou o quadrinho de vocês, sabe? Tipo, quem investiu no projeto de vocês. E aí como eu estava falando do rascunho, aqui são as etapas, né? Essas são as etapas do estúdio do Mar Studios, que aí tem um dos líderes são Mike Azevedo. Tem uma galera aí que eu já esqueci o nome também, tá, gente? Eu já tenho meu grupo de ilustradores que eu junto e a gente conversa e faz a nossa panelinha. Encontrem a panelinha de vocês. Então, para mim, eu não fico muito me infiltrando em grupo da ICS, né? O grupo da ICS, eles também têm um grupo deles mais individual deles. Workshop vale a pena? Workshop vale muito a pena. Acho que o workshop deles é muito bom. Principalmente se for do Mike, tá? Eu pago pau pro Mike, né? Que acho que em cor, o cara é um gênio, sabe? E aí, então, a etapa de vocês vão trazer um rascunho pra gente. E aí, esse rascunho, né, a gente fala thumbnail, porque é uma cena, né? Você vai contar uma história, né? E aí, essa história, tipo assim, vai ser 20% do seu trabalho, né? Que é basicamente onde você vai mapear o personagem, onde essa história se passa, uma situação que está acontecendo. Então,
basicamente a estrutura do seu desenho está nessa thumbnail. Tá nessa thumbnail, e aí você pode trazer essa questão dos valores, né? Valor, tipo, o que vai estar ao fundo, o que vai estar à frente. Se eu deixar o personagem mais claro, ele vai ressaltar e vir para frente, e aí eu deixo o fundo mais escuro, vai ser toda a capa, tipo, vários personagens da mesma cor, e aí vai ter um personagem que vai estar com uma cor só, mas no mesmo tom, na mesma tonalidade. É de vocês, sabe? O jeito que vocês vão decidir isso, eu acho que é até legal quem está participando do monitoramento receber esse feedback mais pontual, né? Porque como vocês vão decidir, é daqui de vocês. O que a gente pode pontual como seria a melhor forma de resolver dentro do que vocês querem. Como eu falei, quadrinho, vocês vão adaptar para o estilo de vocês e contar a história de vocês. Então, tem coisas assim, técnicas de perspectiva, de cor, que talvez vocês não queiram saber. Tem gente que vai fazer quadrinho PT Bunch, sabe? Teve umas meninas que vieram aqui para poder usar os computadores, né, para fazer reunião, para poder conversarem do projeto delas, que acontece dentro de uma sala de aula. Então, dentro dessa sala de aula, a gente até conversou sobre a capa delas, né, que, tipo, então teria esse elemento da personagem principal no meio, e aí os outros alunos em volta. Então, rabisquem isso, desenhem isso, deixem isso bem estruturado. Quando a gente fala rascunho, mas traga um rascunho mais limpo, sabe? Tipo, às vezes vocês trouxerem, tipo, que nem eu fiz aquele rascunho de uma bola, um corpo redondo, e fica um pouco difícil da gente ler também, de imaginar como é que isso vai sair, né? Então, traga um rascunho mais detalhado, mais fundado, mas isso 20% do seu trabalho, sabe? Tipo, dentro desse assunto de cor, que a gente fala color composition, o que eu oriento vocês é que depois que vocês fizerem esse rascunho, então, tipo assim, dentro do meu rascunho que eu usei ele, valores, quem vai fazer com o arquivo do Photoshop, né? Usei valores, usei outras coisas, assim, como elementos mais rabiscados, elementos que não foram definidos. Quando vocês terminarem, façam um desenho para essa parte da capa. Façam um desenho mais limpo. Limpem a linha de vocês. Definam objetos que não estão definidos. Isso é muito importante para contar a história de vocês. Acho que, tipo, independente de vocês estarem fazendo um projeto que eu não domine 100% das minhas habilidades artísticas, é importante que o leitor saiba o que está no quadrinho de vocês. Então, tipo, se tem uma faca, mostre que é uma faca. Desenhe a faca. Não deixem poeiras assim levantadas, sabe? Tipo, uma mancha. O que essa mancha sabe? Ela vai interferir na composição de vocês. E aí façam uma linha. Depois que vocês fizerem a linha, eu acho que quadrinho, acho que a coisa mais gostosa do quadrinho é você fazer a line art e passar colo por baixo depois. Não tem nada mais satisfatório. Tipo, terminei a line art, abro uma camada abaixo, aí eu vou colorir. E aí, dentro desse processo de colorização, para quem tem dificuldade, eu acho que é importante vocês pensarem como que vocês querem pintar o personagem de vocês, sabe? Tipo, o meu personagem é negro, então a pele do meu personagem vai ser marrom, ou vai ser uma pele preta, uma cor preta, né? Tipo assim, um roxo muito forte. Não vai para 100% preto, gente. 100% preto, 100% branco. Por favor, evitem. Dentro da escala de cores que vocês forem usar, tipo, usem ali, quase indo pro preto, quase indo pro branco, mas nunca 100%. A não ser se for line art. Vocês usam 100% preto para line art. Então, a pele vai ser uma pele marrom. A roupa dele, não sei que cor que eu quero usar.
poxa, o que meu personagem transmite, sabe? Ah, meu personagem é um personagem tranquilo. Dentro desse disco cromático, dentro do design, o que eu posso trazer para esse personagem transmitir essa tranquilidade? É claro que também tem o design, né, do personagem, então, tipo assim, os personagens arredondados, personagens quadrados, eu creio que. Mas eu não vou nem me aprofundar nisso, não, porque não é o conteúdo da aula. Mas. E o azul traz calma. Vou colocar um azul no personagem. Mas ele é calmo, ele é alegre. Vou colocar um azul com amarelo. O meu personagem é agressivo. Vamos colocar um vermelho na roupa dele. E nisso, vão brincando. Eu vi no tênis que eu gostei muito e tem essas cores no tênis, vou botar essas cores no tênis. Entendeu? Tipo, não fique quebrando a cabeça, não. Eu acho que eu vou até mostrar um hack que eu desenvolvi com o tempo, no Photoshop, para quem vai usar Photoshop. Mas para quem vai usar outros programas, eu acho que funciona da mesma maneira, tá, gente? Tem gente que vai fazer a mão também. Tem gente que vai fazer a mão. E aí não tem hack para vocês, tá? E aí vai ser boa sorte, gente. E aí a pintura final é renderização. Então ali você vai consertar linha que ficou solta, linhas que nos conectaram, né? Até trabalhar essa pós-imagem no Photoshop mesmo, tipo, eu não tô sentindo que tá casando as cores, entendeu? Não tá dando aquele match bacana das cores. Então, é isso. Vocês fizerem 40%, que é tipo assim, a color composition, que é a composição da cor, é quase pronto, sabe? Tipo, daí pra lá tem ajustes, são ajustes finais para entregar a capa de vocês. Que nem eu falei da Lauren Junction, eu trouxe o trabalho dela de novo aqui. E aí, dentro desse ciclo cromático que vocês podem ver aqui, olha como é que ela usou todas as cores, sabe? Tipo, ela vai desse panda aqui, ó, que tá no azul, e vai descendo nessa escala, e aí vem pro orc, que é verde, ó, aqui, ó. E você vê a mesma coisa no ciclo, você vem, ó, um azul, pro orc, que é verde, e aí você traz o amarelo, que está aqui mais no centro, que vai ser, tipo assim, o destaque da peça, né? Um amarelo bem vibrante. E vai descendo para o laranja, o personagem laranja, que termina nesse Murloc, Loki que fala, né, o personagem, que é uma coisa meio peixe, roxo. Então, brinquem com as cores de vocês, sabe? Tipo, definam o que vocês querem trabalhar, se complementar, se vai ser cores aproximadas ali, do jeito que vocês quiserem fazer, né? Exercício, rascunho, capa e contra-capa, tá? E é basicamente isso. Eu acho que esse conteúdo aqui, ele tá entregue. A gente não tem mistério. Eu acho que vai ser até muito legal ver a produção de capa de vocês, receber vocês aqui. Vai ser muito bacana orientar cada um de vocês. Eu fiz muita capa. Eu sou ilustrador. Eu não sou quadrinista, sou ilustrador. A Mora é quadrinista, né? Então, tipo, quando eu fui contratado, tem até, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o que realmente era meu trabalho dentro do projeto que eu fiz. Aqui eu tenho campo de Greenwood. Aí tem scripts gigantescos, gigantescos. Você leu? Não li. Eu lia só no dia que eu ia fazer a página mesmo, para poder dar um refresh. Porque é grande. E era muito personagem. Eram dezenas e dezenas de personagens. E aqui esse que foi para a Season 2. Tem essas coisas à mão aqui que eu fiz. Então eu desenhei a cabana dos personagens à mão. Façam um desenho à mão antes de levar para o Photoshop. Tirem foto. Façam
façam tracing. Tracing é basicamente vocês botarem a foto de baixo e desenharem por cima. Não tenham medo de usar os recursos que vocês têm. É desenho de vocês já, gente. Não é roubar. Vocês não estão roubando. Então, passam para acelerar o projeto de vocês mesmo. E aqui tem prompts e cenários, diferente escola. Então, tipo assim, aí aqui tentando definir as cores, que seria da cabana. Essa parte aqui que seria do jardim, onde que um dos monstros moram. Desenhem o cenário de vocês. Desenhem o cenário de vocês para vocês saberem o que está acontecendo na cena. Para vocês não se perderem nos quadros. Inclusive, essa capa, quando eu fiz, foi muito fácil para mim fazer, porque eu já sabia os elementos que estavam. Eu já sabia o que ia ter. Aqui é um percurso, né? São percursos, então, tipo assim, esses 3 personagens, eles são um time, e aí eles têm que completar esses percursos, então cada personagem aqui até mostra o percurso deles, sabe? Aqui atrás dessa múmia é um forno, então ela vai passar pela essa prova de fogo. A da Luna, que é essa personagem do meio, é essa máquina de criogênito que ela vai ter que passar pelo túnel de gelo. A da Estela, que é a vampira, logo acima dela você vê que tem essa coisa dos arcos ali em cima, que aí vão ser lançados alhos nela, né? Ela vai estar na forma morcego dela. Então, tipo assim, tudo isso foi desenhado. Tudo isso foi desenhado. Dá para ver onde eu coloquei todo esse trabalho. Esse trabalho de composição, de fazer o concept. Eu acho que até mesmo se vocês estão em grupo, tenham um personagem de vocês bem detalhado, fácil de replicar. E um concept de cenário onde você vai se passar, sabe? Ajuda bastante, sabe? Tipo, vocês visualizarem as cenas. Eu mostrando aqui essas cenas de cenário para vocês, eu vou mostrar as capas online art, comic pages. E aí, ó, esse aqui é da Color, né? Color Pages. O meu trabalho é esse aqui, ó, line art, que é a arte final, né? O projeto de linha. Não tem como dar zoom. E aqui, ó, então o meu trabalho é esse aqui, é deixar a line art para o colorista vir e pintar. Então, tá vendo aqui, ó, a cabana que eu desenhei lá atrás, eu já trago ela aqui no background. Essas cenas aqui que não tem fundo praticamente, é uma cor chapada. E aí vocês podem ver até falha do meu projeto quando eu não penso no background aqui, ó. Você vê que tem uma composição de árvores, mas aqui não tem nada. Que florestas são essas, sabe? Que floresta dessa é essa que só tem árvore no cantinho, sabe? E é uma coisa que eu achei que o colorista ia trabalhar na Color, né? Porque tem coisa que você não precisa desenhar, gente. Tem pincéis que imitam a árvore morta, tem pincéis que imitam a árvore. Então, no background, às vezes é só uma sombra mesmo, sabe? Tipo, para criar contexto de onde esses personagens passam. E aí a cabana novamente, né? E dentro da cabana, e aí como vai mudando de planos, é sempre bom, ó, como eu tinha o concept anteriormente, ela vai mexer nesse baú, nessa gaveta aqui, mas do outro lado, eu vou ver as garotas, mas não vou ver nada porque não tá dentro do quadro, né? Mas aqui, novamente, que você vê a menina mexendo nas gavetas, aí aqui tem a mesa, e então esses baús estão na frente, e aí eu consigo ver os baús na frente e a mesa, a tocha que estava acima da mesa. Então, tragam
esse concept de cenário para vocês saberem trabalhar depois, tá? E foi como eu falei, também, ó, esse daqui era o projeto finalizado, né? Tipo assim, como ele ficou colorido, né? Que aí não era o meu trabalho colorir, e foi colorido dessa forma. Eu acho que agora, eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, né? Caso alguém tenha dúvidas, né? Acho que está fresco. Acho que Então, podemos abrir para pergunta? pode abrir para pergunta. Depois eu dou uma identificada na carta. Ok. Então, vamos abrir para pergunta. Temos uma pessoa, que é a Jujumun. Pode falar. Ela está sem microfone. Então manda texto para a gente Falou. Gostaria de saber se tem recomendações de ferramentas para pessoas que querem ter mais referências de cenário. Exemplo, eu pensei em baixar o The Sims 4 e montar alguns ambientes para poder rotacionar à vontade, mas queria saber se tem melhores sugestões. Então, a sugestão que eu tenho, que eu vejo muito o pessoal usando hoje nos trabalhos, é que eu falo que, tipo, o meu grupo é um grupo de artistas que trabalham com a área de games, tá? Não é um setor onde eu estou inserido, infelizmente. Mas eles usam muito Blender, né? Mas aí vai de aprender um novo software, né? Eu acho que talvez o que você possa fazer é realmente juntar referências no Pinterest. Eu acho que essa ideia do Sims é incrível. Eu acho que até referência em jogos que você gosta, sabe? Tipo, tem essa grama, tem essa árvore. Vai criando essa biblioteca mental de elementos que você gosta, né? Eu acho que isso responde a pergunta dela, sabe? Eu espero ter ajudado, viu? Eu também não aprendi o Blender. Infelizmente, o cenário também é bem desafiador. E, como eu falei, criar esses concepts de cenário ajuda muito você a visualizar o personagem dentro da cena, sabe? Mesmo que seja em miniatura. Aí alguém perguntou se a entrega sua vai ficar para amanhã. Não, porque está muito em cima, tá, gente? A entrega do Lucas vai ficar para o próximo ranqueamento. Então, a entrega de amanhã... Dia 12, né? E dia 12? Vai ser depois, no próximo. Então tá pro próximo. Vai ser pro próximo. Não vou falar datas, senão vai embolar. Não vamos falar datas. Pro dia 4, entre dia 4 e dia 10, é aquela figurinha que eu mandei por último. Eu vou mandar de novo para vocês hoje, tá? Se eu posso, eu mostro. Eu mostro de novo lá, Brenda, para ficar tranquilo. Aproveitem agora, tipo, para vocês fazendo pergunta ou qualquer dúvida. Eu acho que muito dos profissionais que vieram aqui, né, tipo, acho que entregaram bastante conteúdo para vocês. Acho que não tem nada que eu vá falar aqui a mais que vocês que já não foi falado antes de eu começar a demonstração, né, gente? Eu vou ensinar alguns macetes de Photoshop. Só tô abrir agora para dúvida, para caso, como o conteúdo tá fresco, você já sanarem alguma coisa. Se não tiver, eu prossigo com o conteúdo. Então prossegue. Tá bom. Prosseguir. O jeito de eu pensar capa, galera, eu não desenho na folha inteira não, viu? Já ensinando para vocês aí que dá para dar uma minimizar, criar mini thumbnails, né? Acho que o que geralmente eu venho aqui na ferramenta de letra irregular, né? E aí eu criei aqui, ó, esse shape mais ou menos, que depois eu posso adaptar, né? E ver se vai... Como é que vai ficar a minha imagem depois.
Até para vocês trazerem variações mesmo, eu acho que o rascunho é bacana para vocês trazerem isso, para a gente trabalhar as opções que vocês pensaram, sabe? Então, tipo, até mesmo se vocês estiverem no grupo de 3 ou grupo de 2, aí cada um traz uma variação da capa que quer, sabe? Tipo, acho que vai ser legal de explorar. Eu vou ver se eu trago aqui o elemento do quadrinho que eu já estou acostumado mesmo, né? Deixa eu ver aqui de novo de forma, certo. Isso ainda está muito grande isso aqui. Então, o jeito que eu penso é tipo, eu vou fazer bonequinho de palito, sabe? Tipo, aqui eu vou desenhando mais ou menos, e aí eu vou criando aqui as formas da anatomia dele, né? Então, tipo assim, esse aqui são meus ombros, esse aqui vai ser meu cotovelo, aí aqui eu vou ter a mão, o meu personagem vai estar meio troncho, né? Tipo assim, meio desequilibrado. Eu não gostei, porque não conta história nenhuma na capa. E eu acho legal trazer nessa capa tipo, o meu personagem principal, ele tem esse objetivo de matar esses monstros, né? Que viram amigo dela, né? Então, tipo assim, ela vive um conflito aí, ela tá meio numa guerra de humanos e monstros, e ela vive nesse conflito de não saber de não saber o que fazer, né? Porque ela entra infiltrada para poder matar esses monstros, mas ela acaba criando amizades ao longo do percurso, né? É, aqui, aqui eu acho que já conta muito da história que eu quero passar, que é só esse personagem aqui. Ixi. Tá selecionando vários. Selecionando automaticamente, tá? É, perdão, já perdi aqui, ó. Então aqui, como eu quero contar mais a história dessa personagem que ela tá meio assim, meio assustada até, tipo assim, eu não quero que ninguém descubra quem eu sou, e eu tenho que correr para poder reportar o que é que está acontecendo. E aqui eu vou acertar na anatomia também, né? Mas aí vai de vocês. É o que eu falei, não precisam ser mestres da anatomia também não, gente. E aí, no fundo aqui, eu quero contar a história de onde isso passa. Então, tipo assim, lá no meu quadrinho, tinha muito essa coisa de ter esse contato com o cemitério, né? Tipo assim, era uma coisa bem dark, assim, até pra coisa meio foto de vender, era bem esquisito. Mas já tinha muito lápide, né? E aqui eu vou desenhando aqui mais ou menos como é que vai ser as árvores. E eu até pergunto para vocês, dentro da aula que eu dei para vocês, você acha que essa composição que eu estou fazendo aqui é o quê? Que é a mais simples aí. Vê se o pessoal consegue responder. Se vocês quiserem responder também, gente. Essa minha composição aqui, ela é uma composição do 3/3, né? Que vem aqui, ó. Olha o meu ponto de interesse aqui, ó. Entendeu? Alguém falou que parece estar fugindo. Então, é isso, que ela tinha essa coisa de esconder quem ela era o tempo todo. Então ela tinha essa coisa de se infiltrar, de contar as coisas para a irmã dela e voltar para o acampamento.
entendeu? Geralmente essa coisa do acampamento para criança, sabe? E eu achei até, eu posso abrir esse arquivo aqui para falar um pouco de cor. Esse aqui era aquele meu personagem 3D lá, né? E aqui eu vou falar como que essa cor ela tá interferindo nesse personagem. Eu tenho esse personagem aqui que tá. Aí vamos de hack, ó. Começa o primeiro hack, hein? Elementos separados, galera. Elementos sempre separados. Meu personagem está aqui no meio, piscando aqui, ó. Esse aqui sou eu. Esse aqui vai ser minha fonte de luz. O meu personagem, ele tem uma pele marrom, né? Por assim dizer. E essa luz é uma luz verde aqua. Eu vou apertar aqui Ctrl U dentro desse elemento aqui azul, desse verde aqua aqui. Apertar Ctrl U, aí vai abrir aqui para poder trocar a matriz, que é o núcleo da cor dessa bola. Tá vendo? Ó, amarelo. Aqui está 115, menos 115. E eu acho que isso é muito bacana. Aqui, olha como é que isso funciona. 115. A luz que vai refletir nele, essa luz aqui que eu coloquei, ela não vai ser mais uma luz azul. Eu posso abrir com Ctrl 8 aqui de novo e botar aqui, ó, menos 115. E aí, eu mostro para vocês como isso aqui funciona no ciclo cromático também, para vocês não se perderem. Aqui eu tenho. Aqui tá minha cor laranja, né? Esse meu personagem que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui daqui. Tá mais pro vermelho, tá uma coisa meio aqui. Então, tá nessa cor. A minha fonte de luz vai ser amarela. Essa minha fonte de luz vai ser verde. Só que o que acontece? Essa luz, ela é uma luz que ela tá indo contrária a esse laranja aqui, né? Então, quero dar destaque para essa luz. Então, em vez de eu andar para baixo e fazer uma luz que dá um contraste mais de cores análogas, né, que é uma cor próxima à outra, eu vou para um contraste de luz que vai passar para uma luz mais fria, né? Então, tipo assim, mais fria que eu falo girando nas cores complementares. Então, aqui a minha luz, ela vai se tornar uma luz verde. Uma luz verde por causa do vermelho também. Então, tipo, esse amarelo, eu vou andando com ele para cá, até chegar nesse laranja de novo, entendeu? E aí a gente vai fazendo essa mudança levemente. Nossa, esse é um conteúdo difícil até a gente ensinar de passar. Agora a gente fez uma palhinha. Deu uma palhinha, né? E então para o pessoal mais profissional, tá, gente? Que já está indo no mundo da arte já há um tempo. O que eu falei? Aqui eu já criei aqui a line art, né? O rascunho. A gente vai criar aqui uma camada abaixo dela. E aí, justamente, eu quero que meu personagem seja mais esse tom de salmão, né? E aí você vai criando esse tom de salmão. E aí você vai pintando aquilo que seria o corpo dele. E aí a gente anda para o casaco dele, que é o casaquinho vermelho. Que é sem pensar muito nos valores da cor. Eu acho que até. O pessoal está pedindo para você reforçar a composição da página. A composição da página? Isso, fazer um reforço. Tá. Você fala daquelas formas de composição que eu falei. Isso. Fala mais sobre aquilo. Tá, entendi. Como é que eu vou complicar esse assunto para vocês? Vou complicar esse assunto para vocês. De como você está aplicando. Então, pega aquilo que você ensinou, tenta aplicar um pouquinho aqui. Entendi.
Então tá, então, ó, que nem então, como é que eu falei dos textos, eu vou falar da diagonal agora, acho que dá para trabalhar, acho que eu vou até pegar aqui um personagem para mostrar para vocês como é que eu conseguiria dividir isso aqui. Eu acho que o Landes não, Landes não. O Fiolho, o Alucard, acho que o Alucard fica perfeito. A gente tem aqui o Alucard. Deixa eu abrir no PureRef. Aí o PureRef aí, galera, para vocês. Sempre salvando. Eu vou botar o Alucard aqui. E aí, digamos que a minha história ela vai focar no personagem que é o Alucard agora. E eu quero que o Alucard ele traga essa coisa da composição diagonal. Então a gente pode dividir a capa assim, ó, literalmente assim, a gente faz um risco aqui e aí a gente é, vai desenhar ele aqui, ó. É, literalmente deixando essa parte do dividindo mesmo, né? Criando esse corte diagonal na capa. E é muita experimentação, tá, gente? Eu não tô fazendo, eu tô fazendo aqui de cabeça, e aí vocês têm que ver, tipo assim, o que vai funcionar, sabe? Tipo, então, beleza. Que nem ele tem uma cena que ele tem que passar, ele desafia a irmã dele passando aqueles arcos lá. A gente pode botar até aqui o arco aqui, ó. É, deixar esse arco aqui, deixar os elementos de alho soltos aqui, ou lá embaixo mostrando o acampamento mesmo, sabe? E aqui a gente deixa em branco, então essa parte aqui da história toda seria branca, né? Tipo, não teria informação aqui. E aí o design, né, galera? Vocês vão trabalhar aqui um pouquinho de design mesmo, sabe? Tipo, bota a capa vermelha aqui, e vai brincando. Conseguiram pegar a ideia da diagonal? A capa, Que não necessariamente é a perspectiva, né? não, não é perspectiva, de jeito nenhum, tá, gente? Isso aqui não é perspectiva, isso aqui que eu fiz não tem nada de perspectiva. Tem esse elemento aqui da bola, eu fiz esses riscos na diagonal, mas é porque onde o personagem ia estar lateralizado mesmo, mas é que nem, poderia ser diferente, sabe? Poderia ser ele saltando de frente aqui, ó, e aí você vê que ele tá sempre flat. As perninhas flat, ele descendo. Aí tá vendo? A segunda vez, gente, façam desenhos de segunda vez, tá? É, então a segunda vez ela sempre funciona melhor, tá vendo? E aí, para quem tem o Photoshop, ele tem o prazer de movimentar, né, o desenho de vocês aí, fazer uma rotação, para deixar até mais diagonal mesmo.
Então aqui teria o pezinho dele, e aqui o outro pezinho. O rascunho que vocês trouxerem pra gente, se for isso aqui, já tá valendo. Mas traga um pouco mais detalhado pra gente entender até o conceito do personagem de vocês, tá? Isso aqui é rascunho. Aí digamos aqui, ai, não sei perspectiva. Não quero desenhar o acampamento visto de baixo, né? Tipo assim, desenha aqui, ó. Faz as árvores aqui, faz o círculo, né? Aqui conta a história do mesmo jeito. Faz uma cabana, aqui vai ter, talvez... como tem personagem principal, eu evitaria colocar os personagens de fundo pequenos, entendeu? Cria mais essa sensação de cenário, tal, essa coisa mais caótica. E aqui eu fiz diagonal. Eu tenho aqui a página dividida. Vou botar aqui o nome do quadrinho, Camp. Eu vou só botar Camp porque Camp do hoje é muito grande. Tá vendo? Camp. Aí você pode escrever aqui embaixo. E aqui, ó, aqui eu consigo ler essa é a ideia, né? Basicamente é isso aqui, ó, o personagem caindo do céu, que é o jeito que ele chega mesmo tem um quadro dele chegando no chão que é desse jeito. E com esse desafio aí que tem montanhas, aqui você ambienta, sabe? Tipo, bota uma lua se quiser, e vai criando um cenário dentro desse plano diagonal que vocês fizeram. O frame que eu vou trazer para vocês aqui agora, ele é uma arte que basicamente eu vou colocar toda a história do meu trabalho dentro de uma moldura. O Mike Mignola faz muito isso, né? Tipo, ele faz uns riscos assim, ó. E aí todo o desenho dele acontece no meio desse risco. Ou não sei se é um raio, não sei o que passa na cabeça dele, não. Mas vocês podem fazer como se fosse tipo, acho que um exemplo bom aqui é uma janela, sabe? Que eu tenho uma janela e aí o meu personagem aqui acabou. Aqui toda a informação que precisa vai estar dentro dessa janela. Talvez seja aquela janela mais antiga, que tem aqueles mosaicos e tal e tudo mais, trabalhar um efeito de luz legal. E aqui no meio, eu venho meu personagem aqui chegando, como se quisesse se vingar, como se fosse a Luna. A Luna tá chegando aqui andando, entendeu? Para poder matar mais um monstro. E aí ela tá olhando em torno. E aí toda a minha história, ela acontece dentro desse frame. Dentro desse frame. Não quero desenhar os tijolinhos aqui, galera. Não desenho, gente. Fica linda essa composição. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui no Pinterest. Esse Alucard aí, perfeito. Não, então, mas esse é mais concept, né? Eu acho que um exemplo bom seria aqui, ó, Training. Esse tá na frente. Perdão, gente. Ó, aqui a gente tem a do triângulo, tá vendo? O que eu falei que é ótimo para quem vai fazer. Para quem vai querer representar três amigos na cena. Gente, isso é perfeito, gente. Tipo, eu quero representar mais de três amigos. É importante. Talvez não funcione para vocês. Acho que é até legal essa coisa do triângulo, porque é meio coisas que, tipo, cada ponta do triângulo significa uma coisa, sabe? Tipo,
Então a Eleven aqui, ela é super poderosa, mas ela está desequilibrada emocionalmente, e o Dustin aqui é o coração da equipe, né, que vai unir essa galera. Se eu não me engano, esse aqui é o Mike, né, que foi jogador da pedreira. Então, tipo assim, o Mike, ele, nessa posição mais vulnerável mesmo, né. Aqui vem o plano de 3/4, só que dividido no meio, né, de 3/4, não. Perdão, gente, deixa eu... um plano. É isso. Eu acho que é até legal vocês verem isso, gente. Por mais que eu fale numa nomenclatura, talvez vocês falem outra, tá? A gente não tem uma cartilha, assim, né? Eu acho que o importante é saber se comunicar. Se vocês entendem ah, é, que a regra dos textos ele vai ser um plano horizontal panorâmico, beleza. Vai ser uma linha horizontal. Essa regra dos textos vai ser um elemento no meio para você. Essa regra dos textos vai ser só 2 terços da página. Aqui, a regra dos textos acontecendo aqui também. Né? E aí essa figura, mais aqui, tá vendo? Essa figura mais na lateral. E aqui no meio, olha aqui, ó, os personagens bem centralizados nesse plano do horizonte, tá vendo? Então tem os personagens aqui, essa cena aqui acontecendo também do personagem sendo pendurado, né? Todo numa linha horizontal, eles estão todos alinhados aqui. E essa grande imagem de destaque fazendo o contraponto dessa imagem de cinema mesmo, né? Fibonacci, não vou entrar no Fibonacci, gente. Deixa eu pular aqui. A gente já trocou no frame, né? Composition, frame e janela. Eu acho que é um exemplo bom para vocês. Acho que essa fotografia fala bem também, tá vendo? Você tem ela praticamente moldurada, ela está emoldurada. E isso é composition frame. Você vai emoldurar o seu ponto de interesse com uma forma que pode ser uma entrada de um portão, pode ser uma janela, pode ser a capa do Batman que eu mostrei lá, tá só a capa do Batman. E é isso. Aqui você vê que nessa simetria aqui, desse personagem que eu coloquei como simetria, que não cabe frame, né? Porque, tipo assim, ele não engloba o personagem está um pouco para fora aqui, né? Já diferente do Batman, todos os vilões estão dentro da própria capa dele. Eu acho que contraste acho que tá bacana para ele, para todo mundo que tem contraste, né? Contraste, e aí tem vários tipos de contraste. O contraste que eu falei foi um contraste de cor, né? Então, uma cor muito escura, outra muito clara. Uma cor muito... O que vai dar contraste com essa cor roxa que eu botei vai ser a cor oposta dela, que é o verde, né? E aí tá vendo que o verde aqui, por mais que ele seja uma cor quente, ele parece uma cor mais fria na composição que eu botei. E a mesma coisa acontece se eu for andando um pouquinho aqui no ciclo, trabalhando um pouco mais com cinzas, eu vou chegando cada vez mais próximo de meio que... como é que fala? De saturar, mas fazer meio que um trabalho de mímica com as cores, sabe? Tipo, quando você trabalha a composição inteira, na cor roxa, se eu boto uma cor, e se eu vou andando no ciclo cromático no sentido oposto, essas cores elas vão meio que fazendo um trabalho de equilíbrio. E aí vem o pulo do gato, galera. Eu
sempre erro nas cores quando eu tô fazendo um desenho. Eu sempre erro nas cores do jeito assim, de escolher aqui, tá? Ai, ou eu jogo muito pro escuro, ou eu jogo muito pro claro. E aí o jeito de eu consertar é com efeito de camada. E aí eu venho com matriz de saturação. Geralmente eu mexo só na matriz para dar um equilíbrio de cor. Quando eu vejo que está desaturado aqui, nesse caso, eu jogo um pouco mais de saturação. Olha como é que essa cor vai ficando mais vibrante, ó. E aí aqui eu dou o equilíbrio aqui, ó. Geralmente ele sempre vai assimilar essas cores porque elas estão bem, como elas estão na mesma camada, eles vão fazer esse trabalho de mesclar junto, entendeu? Então, tem gente que faz uma coisa chamada gradiente map, ou equilíbrio de cores, né? Que é esse trabalho aqui de você brincar aqui com a matriz mesmo, né? Que você pode brincar com o que seria cores de sombra e realces, né? E quando eu faço a cor e eu percebo que ela está muito escura, eu sempre visualizo assim, tá, gente? Eu dou zoom aqui, ó, eu vejo lá embaixo. Vejo quando está com 20% de zoom. Eu venho e brilho e contraste. Se está muito escuro, eu jogo aqui pro. Ó, tá vendo que aqui já dá uma realçada? Ó, olha a diferença. Isso aqui é no zero. Para mim, tava ótimo, mas é porque eu tenho miopia, né? Então, pra, no contexto, para mim tava ótimo. E aí, eu até uso até óculos, tá, gente? Ali também tá sujo. Então, eu vou jogando para uma cor mais clara. Eu gosto das minhas peças ter um tom mais saturado. E aí, se você quiser um pouco mais de contraste, você joga também um pouco mais de contraste, ou você diminui o contraste, que dá um pouco de menos de saturação e mantém a claridade da peça. Tem alguma dúvida em relação à composição das cartas lá que eu mostrei? Se ninguém tiver mais pergunta, a gente pode caminhar para encerrar. É isso? Ninguém quer mais? Gente, tem certeza? Vocês não querem perguntar nada? Ninguém quer perguntar mais nada, gente? Aproveita. Tá liberado, abre o microfone para falar. Levantem a mão. Todo mundo entendeu tudo. Ah, que bom que vocês entenderam tudo, gente. Eu fico muito feliz que vocês entenderam tudo. E já que vocês entenderam tudo, eu acho que. Aí o Santos falou que as dúvidas vão surgir no processo. É isso. E vai. Galera, e é o que eu falei. Separem um tempinho para montar mesmo esse ambiente, sabe? Tipo, pega os elementos. É muito fácil. Você vir aqui no Pinterest e falar, eu gostei dessa imagem. No PuriRef, eu acho que isso vai sanar a maior parte da dúvida de vocês, sabe? Tipo, PuriRef vocês estavam jogando aqui a imagem, tá vendo? Tem uma pergunta, Sofia. Pode perguntar, Sofia. Pode abrir o microfone. Ei, boa tarde. Dá para me ouvir? Nada para ouvir sim. Eu ia perguntar como é que eu faço para ter uma qualidade boa nos desenhos, sem ter uma qualidade meio quadricular. Quadricular, falou? Porque quando eu faço no celular, sai muito ruim. Eu não tenho computador na hora de salvar. Eu recomendo fazer grande. Fazer grande. Se quer que saia na Sai 4, pixelado, né? sai na desenho na 3. Faz o maior que dá. Então, deixa eu te falar. Eu não sei se vai se aplicar a você, tá? Mas eu aprendi recentemente, quando eu estava fazendo esses recortes de personagem. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para.
Eu não estou na camada nenhuma, né? Deixa eu ver se isso aqui funciona. Tá vendo que aqui está pixelado? Eu vou ver se isso aqui funciona para poder explicar. Fica esse serrilhado, né? É, geralmente o que eu ganho no Photoshop depois é botar. Mas é isso, ela não tem Photoshop. Né? Eu não tenho Photoshop, né? Qual Então, aplicativo que você usa? eu tentei usar, usei por um tempo e não consegui me adaptar ao Ibis Paint. É muito ruim esse aplicativo para celular. Eu reconheço. Meu celular é Eu já ouvi ele falar. não tem muito espaço, então eu usava esses aplicativos mais leves. Ah, Eu também queria pedir uma sugestão de um aplicativo para celular, assim, ou que aí tivesse. tem o Sketchbook do Sketchbook Pro, Sketchbook Pro, que é aquele laranjinha, não é? que tem lápis. Que tem um lápis. Eu acho que ele é da. Ele é da AutoCAD? Ele é da AutoCAD? Da Autodesk. Da Autodesk, da Autodesk. Sketchbook Pro. Eu usava, não ficava com textura de pixelado, não. Acho que é uma boa. Acho que é uma boa maneira. Mas então, se você quiser, se você achar que está com qualidade ruim, faz na mão mesmo. Não quero colorir, botar só preto e branco. Tem muito quadrinho. É saber trabalhar, talvez botar um nanquim, né? Trabalhar com nanquim. Traz interesse assim, para a imagem. Pode Tá falar bom. assim. É porque eu queria usar essas sombras coloridas também. Eu não sei como fazer elas no celular. No celular não, no papel. Sombras coloridas. Queria aprender. Pessoal, tem duas alternativas. Deixa eu tirar o fone aqui, porque eu tô igual a mulher do sanduíche mística, tô desse jeito. Tem duas alternativas. Ou faz o desenho bem grande, igual alguém sugeriu, usa 3.000 por 3.000 pixels. Então, quando você faz o desenho bem grande e diminui, aí ele não pixeliza. Ele não vai ficar todo tortinho, assim, sabe? Vai ficar com qualidade boa. Ou você tenta achar um aplicativo que usa vetor, só que aí desenhar no vetor é uma experiência totalmente diferente, não é pintura. Não é pintura, é outra coisa, mas o que acontece? O vetor, porque ele é tipo uma fórmula matemática, que quanto maior você vai expandindo o desenho, ele vai refazendo esses cálculos, e ele garante que a resolução não vai ser perdida, entendeu? Então, tem essas duas alternativas, ou faz bem grandão, eu recomendo fazer o dobro do tamanho que você faria normalmente. Então, por exemplo, a revista vai ser impressa em A4, faz ela em A3, faz ela em A2, no tamanho, configura um papel para ficar nesse tamanho. Ou arrisca no vetor, mas eu já adianto, eu pelo menos não adaptei, não. Eu achei bem complicado desenhar no vetor, mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Tem gente que faz muito bem, né? É de chorar. Vetor é isso aí que ele está fazendo. É isso aqui. Você pode ampliar para sempre, ele nunca vai perder qualidade. E, se eu não me engano, isso aqui você vê como até fazer lá em arte, tá, gente? Tipo assim, para vocês não querem ficar batendo na cabeça, vocês passem essa canetinha aqui, ó, deformação da caneta curvada. Eu acho que até tá quebrado, você aperta Shift, né? Ou não, Alt. E aí Alt quebra. E aí tem como você botar. Aqui não vai porque eu estou usando um negócio. Né? Tem como você vir aqui e botar. Traçar demarcador, né? Aí vem com o pincel e aperta OK. Aí tá vendo? E aí ele sai como. Ele está mais vetorizado. Né? Ele seria nem 100% vetor. Falta trabalhar com pixels, né? O Photoshop não tem jeito. Não tem jeito. Photoshop vocês querem trabalhar com vetor. Teria que ser Illustrator. Que aí não vai alterar em nada. É isso, né? Então é isso, galera. Alguém tem mais? Alguém quer abrir para falar alguma coisa, para dar um grito? Só para encerrar, Lucas.
Foi muito bom, tá, gente, passar aí a experiência que eu tenho como ilustrador para vocês. Sinto muito se eu não sanei a dúvida de alguém se ficou acanhado e tal. Se quiser marcar para poder vir e ter a mentoria, o monitoramento, a gente vai estar aqui até online mesmo. Está fazendo só online? As mentorias são online, as orientações presenciais. As orientações são presenciais, aí vocês podem marcar de vir e tudo mais, tá? Vai ser um prazer ajudar vocês a completarem. Eu estou muito ansioso para ver essa feira de quadrinhos, acho que é algo inédito assim, no Espírito Santo. Acho que ainda é incrível. Eu queria estar participando, mas infelizmente eu estou aqui como orientador. Eu perdi essa oportunidade, então façam valer, galera, façam acontecer. Porque se tiver ano que vem eu quero estar lá, entendeu? E aí, quem sabe eu não vou estar sendo parte da equipe de vocês. Um beijo, viu? E foi um prazer. É isso, a gente encerra assim. Tá, gente, obrigada. Até Tá. sábado, hein? Sábado é impressão, gente.